Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um lírio cor-de-rosa. E para nossa meditação, o texto de Salmo capítulo 105, versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Aqui nós temos um risco, que depois eu fiz um outro risco por cima, melhorando. Enfim, por questão de tempo, vou usar esse risco mesmo, mas não se preocupe. Quando a gente terminar de pintar, você vai ter perfeitamente a forma e o risco que está disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br vai certinho. Tem também disponível no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas e eu vou fazer o seguinte: usando um pincel número 10, eu vou preencher com branco. Eu vou começar por esta folha aqui, ó. Ela começa ali e vem até aqui. Isso aqui vai sumir porque eu risquei com o lápis. E é só passar a tinta úmida assim, ó. Olha só. Some tudo. A gente dá uma esfregadinha. Olha, já preenchi de branco. Agora eu peguei um pincel 6 aparadinho. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar 3 cores. Verde maçã, verde pântano e siena natural. Olha só, o verde maçã. Eu vou colocar nessa área aqui de fora. Um pouco em cima do branco, ele já vai ficar bem mais clarinho. Isso. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena. Não vou pegar e vou colocando a tinta. Não, eu vou pôr de pouquinho. Eu vou pôr um pouquinho aqui, eu vou espalhar um pouquinho aqui, ó. Do mesmo jeito do verde maçã, só que ele é bem mais forte. Então, você tem que trabalhar com um pouquinho menos. Aí, eu fiz um tom um pouquinho amareladinho. E agora o verde pântano. Vou tirar o excesso aqui, porque o verde pântano também é muito forte. Eu vou começar aqui embaixo, onde ela tá por trás dessa outra. Ah, inclusive tem uma pontinha aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou puxando o verde pântano bem na beiradinha. Aqui é uma área de sombra, porque a folha tá por cima. Aqui na ponta também, área de sombra. Vou até fazer isso aqui também, ó. Área de sombra. Tô trabalhando com o pincel sempre na longitude, que a folha é bem comprida. Vou pegar mais um pouquinho e vou fazer um contorno aqui, ó, pro lado de fora, na linha, né? Olha que fácil. Na verdade, eu tô fazendo um sombreado. Agora eu vou pegar mais um pouquinho, vou pegar um pouquinho do siena junto. A gente já vai ter um outro tom de verde. Olha só que lindo. Vou fazer a linha do meio. Passei o pincel carregado de tinta, deixando arranhado. Mais uma pincelada de pântano e uma de siena. Pouco mais de pântano. Cada vez que você misturar, vai ficar uma cor diferente, tá? Então, não se preocupe com isso. Isso é legal. O trabalho vai ficar mais rico em tonalidades. Olha que legal. Não tô trabalhando com pincel de pontinha, eu tô achatando o pincel. Carrego ele de tinta com pouca tinta, aperto o pincel. Olha, ele vai saindo, ele vai deixando um rastro atrás dele. Mais escuro aqui. Agora,
Olha a diferença desse aqui que já tá arranhado para aquele que ainda não está. Viu como fica bonito? Isso! Se eu quiser deixar um pouco mais suave, eu posso voltar com um pouquinho do branco bem na área de luz, no lugar onde está pegando mais claridade, onde não tem nada por cima, e posso fazer isso aqui, ó, tirar um pouco dessa ranhura. Olha o que acontece. Fica mais delicado. Eu vou acentuar um pouquinho a linha do centro. Aqui, ó, já tá até legal. Tá bom? Veio sumindo. Vou pegar lá da ponta e vou descer pelo meio. Ó, agora tá bonito. Vou fazer aqui embaixo. Vou pôr um pouquinho do branco assim, só no meio. Já vou pegar o siena e o pântano. Ó, continuação. E a cor precisa ficar parecida. Devia ter feito já direto, né? Mas não fiz. A linha do meio. Aí, continua. Então, é assim que nós vamos trabalhar essas folhas. E agora, eu vou preencher esta folha aqui, ó, que ficou por trás. Eu vou fazer mais uma ponta. Ela vem até aqui só. Eu vou fazer aqui, ó, mais uma ponta. Esse risco tá sendo assim. Aí, vou preencher tudo. É a folha que tá mais por trás. Esta folha, eu vou colocar um pouco do verde maçã aqui. Vou vazar um pouquinho aqui. Aqui embaixo não vou colocar. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do pântano. Outra coisa, a gente não precisa lavar o pincel. Só quando você vai lidar com o branco, aí você tem que lavar o pincel, tá? Porque senão, aqui ó, trabalhei com uma cor, trabalhei com outra cor, não é preciso. Eu já vou arranhando, limpando o pincel, ó, bem pouquinho tinta. Porque eu quero deixar essa folha mais longe, mais suave, sem muito detalhe. Aqui embaixo, só tô sujando o pincel no pântano e sujando no verde maçã. Ó, sujinho. Vou passar por cima do branco, vai ficar bem desbotado. Um pouquinho do pântano puro no pincel, mais um pouquinho. Essa linha vai passar aqui pelo meio, ó. Pode ficar até um pouquinho escurinho aqui, vai vazar aqui. E terminou. Eu vou só acertar o contorno aqui. E agora, um pouquinho do branco aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Suavizo, suavizo, suavizo. Pronto. Próxima folha, esta aqui, que vaza aqui embaixo, ó. Não é aqui, tá? É aqui. Continuação. Número 3. Estou colocando o verde maçã dos dois lados. Agora, o siena. Siena eu vou colocar aqui, ó. E vou passar um pouquinho dele para baixo. Agora, o pântano. Pântano eu vou colocar aqui. Eu já vou levar riscando. Ó, coloco aqui porque tá por trás desta, então tem que ficar escurinho. Mas aí eu já dou uma puxada para não ficar aquela linha assim, porque a linha da folha tá vindo aqui, passa lá por trás e sai aqui. Já tô colocando aqui embaixo também. Você já viu que vai ser muito fácil, né?
porque aqui não há um compromisso. A folha tem que ficar nesse tom, tem que ficar assim. Não, cada um vai fazer, um vai ficar diferente do outro. Isso é muito legal. Eu vou reforçar a linha do centro só com o pântano. Mais uma ranhura. Aqui eu vou pôr um pouquinho também da linha do centro. E pronto. Agora eu vou usar um pouquinho do branco para dar uma clareada ainda nessa ponta. Pincel só levemente sujinho de tinta, porque eu quero passar aqui na pontinha. Eu não vou crescer por aqui, não, é só aqui. E aquilo não pode parecer que você chegou com contorno aqui e parou, tá? Tem que ir sumindo. Um pouquinho do branco, agora no meinho. E beleza. Esta agora. Lembrando que eu tô preenchendo com esse grandão aqui, ó, número 10, que tá cheio de cerdas, né? Ele é bem... tá bem grande. E ele tá durinho porque eu preciso apagar essas linhas que ficaram embaixo. E eu vou fazer isso preenchendo toda essa área aqui de branco. Tá vendo aqui, ó, o desenho tá aparecendo pra você. Vou começar com verde pântano aqui, ó, no meio. Fazendo a linha de ponta a ponta. Tem um pouquinho ainda aqui, eu vou colocar aqui assim, ó, fazendo esse movimento. Vou usar primeiro o verde maçã desse lado aqui, que ele tá por cima de todas as outras. Então eu quero que ele fique mais clarinho. E porque ele dá um tom amarelado junto com o verde pântano, fica muito bonito. Sujei tudo aqui, mas não faz mal, porque o nosso trabalho é assim mesmo, tudo sujinho. Vou passar um pouquinho pro lado de cá também. Agora eu vou usar um pouquinho do siena para dar aquele toque mais queimado. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto, sujei tudo. Agora eu vou pegar o pântano de novo. Com o pântano eu vou definir isso daqui. Eu saio daqui. Olha como eu tô levando o pincel na largura. Depois eu volto, depois eu volto. Se você passar exatamente em cima, você desmancha. Ficou bem colorido, né? Depois eu vou dar uma clareada aqui ainda. Agora eu peguei o siena e o verde maçã. Só um pouquinho do branco. Aqui já dei uma pincelada, aqui já vou deixar assim mesmo. Do lado de baixo também aqui, ó, um pouquinho do branco. No contorno. Aqui também eu preciso trabalhar com um pouco do branco. Um pouquinho mais. Nossa, é muito bom. Você vai alisando, alisando, daí a pouco acaba toda a ranhura. Aí você precisa pôr mais, mas eu não vou pôr. Eu vou pôr só o branco. Eu vou pôr um pouco aqui. Parece que a gente está trabalhando com aquarela. O aquarelado você não controla muito. Achei que ficou muito claro agora. Só mais um pouquinho aqui. Agora eu não tô apertando o pincel. Eu tô deixando bem leve. Eu vou deixar a pontinha aqui mais escura. Isso. Olha que bonito.
Vamos para o outro lado. Agora nós vamos fazer esta aqui. Aqui você sabe, tá vendo bem direitinho, né? Aí ela passa por trás da flor e ela vai sair aqui, ó. Tá? Lá por trás da flor. Olha, aqui, esse risco é o cabinho da flor, mas eu vou preencher inteiro. Aí depois a gente passa por cima e ele sai aqui, ó, ele cruza. A folha vem aqui. Pronto, esse daqui tá bem mais fácil, né? Ele é mais escuro. Eu vou pôr aqui, ó, desse lado um pouco do maçã, um pouco, nada, né? Porque peguei um monte. Tirar no pratinho o excesso. Vou espalhar ali o maçã. Agora, eu vou pôr um pouquinho do siena aqui, ó. Atrás da pétala. E vou pôr um pouquinho aqui também, embaixo da flor. E agora, o verde pântano, que eu não vou nem tirar o excesso. Eu quero que fique um pouco mais escuro aqui, ó. Então, não obedeça a essa linha, tá? Essa linha é outra coisa. Um pouquinho mais do pântano, vou colocar aqui. E agora, eu não posso deixar cruzando. Eu tenho que fazer acompanhando a curvatura desse lado aqui. A linha do meio da folhinha vai ficar aqui, ó. Deixar mais escurinho. Do lado de cá também. Eu vou colocar mais pântano aqui. Porque depois a gente vai passar o risco do cabinho, aí a gente deixa ele mais clarinho e vai ficar um contraste bem legal. Aí, deixei bem escuro. Lá em cima, eu vou só fazer a sombra com verde pântano aqui. Arranhando. Aqui é uma área de bastante claridade, né? Porque tá uma ponta pra cima. Não tem nada fazendo sombra nessa ponta. Vou passar aqui, ó, a linha do meio. Arranhar um pouquinho. E agora eu vou fazer uma luz, um pouquinho do branco aqui. Acentuar a pontinha com o branco. E pronto. Vamos descer agora. Temos umas folhas aqui enroladas e dobradas que vão ficar lindas. E eu vou preencher a de trás, que é esta aqui, ó. Tem um pedacinho e ali o outro pedacinho. Esta daqui, com essa pontinha, eu vou colocar um pouco do verde maçã aqui. E já um pouco do siena na área de sombra e aqui embaixo. Um pouquinho do siena aqui também. Eu vou lavar o pincel porque ela é menor. E agora eu venho só com o pântano. Vou fazer aqui, ó, uma sombra. Mais um pouquinho, outra sombra. Agora vamos fazer a ranhura. E eu vou começar aqui, bem na ponta e fazendo o contorno. Depois aqui, fazendo o contorno também. E agora, uma ligeira esfumada. Viu que eu já deixei ali uma linha um pouquinho mais forte? Que pode ficar até um pouquinho mais. E agora, só um tiquinho de branco. Pronto, vou preencher a próxima, que é esta aqui. Verde maçã.
siena natural e verde pântano. Aqui, aqui, tinha bastante tinta no pincel, tá? Por isso que eu fiz isso. Agora dá uma puxadinha, vou fazer aqui o contorno que acaba aqui, porque aqui é clarinho. Contorno do outro lado, linha do meio, contorno. Aqui, ó, ela vem até embaixo. Eu vou compridar esse cabinho aqui com o verde pântano. Linha do meio. Vou dar uma arranhadinha. Agora, vamos acertar a luz. Pouquinho de branco aqui, pouquinho de branco aqui, ó. E a última, que tá toda trabalhada nas dobras, vou preencher de branco também. Pronto, terminei de preencher. Agora, usando o verde maçã, eu vou trabalhar a luz. Ó, aqui, aqui e aqui. Aqui também eu tenho luz, porque tá por cima. E depois eu posso trabalhar um pouquinho de luz. Eu vou trabalhar a luz aqui, ó. Porque aqui essa folha foi e virou. Quando ela vira, essa área aqui geralmente fica mais escura. Então, a luz vai pegar um pouquinho para baixo. Eu vejo isso muito em folhas de orquídeas. Tenho várias aqui. São lindas. Agora acho que eu abandonei o meu hobby de violetas e eu vou começar a investir nas orquídeas. Investi nada porque na verdade só comprei uma, as outras todas eu ganhei. Um pouquinho do siena. E eu vou jogar esse siena aqui, ó, nessa ponta do lado de baixo. E um pouquinho aqui. E agora o verde pântano. Ó, sempre pegando assim, eu tiro o excesso porque um lado fica mais limpo, o outro fica mais sujinho. Primeiro aqui é a área mais escura que a gente tem. Porque aqui tá por trás. Eu posso até preencher fazendo esse movimento, mas depois eu tenho que puxar assim. Já vou descer aqui, ó, com o pântano até embaixo. Deixo essa linha, já faço aqui do outro lado. Você viu que essa daqui tá por trás, ela vem terminando. Então, por aqui, ó, que eu começo a ver, que eu posso fazer com um pouquinho mais de escuro. Esse pedacinho aqui eu tenho que deixar mais claro. Aqui eu tenho a linha do centro. E agora eu vou fazer aqui umas ranhuras também. Ranhuras são linhas. Aqui um pouquinho. Aqui vai ficar mais clarinho, depois a gente volta. Agora, com cuidado, eu vou colocar o verde pântano aqui atrás. Olha como ele vai fazer o biquinho e daí volta, pode até deixar um pouquinho de ranhura. Depois a mesma coisa aqui, eu tenho esse biquinho, né? Passei o verde maçã aqui, que é a área de luz. A sombra vai ficar ali atrás. Aqui eu tenho uma área de luz toda. O que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui, bem pouquinho, para poder fazer um pouquinho de ranhura também. Um alarme disparou ali. Agora, aqui embaixo, vou fazer assim. Passo o verde pântano mais forte aqui na pontinha. Quando chega por aqui, eu termino com ele. Lavo o meu pincel e vou reforçar o branco. Só que eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar um mais aparadinho e menor.
Vou fazer a linha bem certinha aqui. Eu não vou fazer inteiro. Por aqui, ó, vem morrendo, sumindo. Agora aqui eu vou colocar mais um pouquinho não, vou colocar um pouquinho do branco. Aqui também. Lembra que eu tenho 3 riscos, né? E aqui eu vou pôr, mas só que eu vou pôr com a tinta pra cá. Deixar bem marcadinho. Ah, aqui também tem que pôr um pouquinho. Deixar mais clarinho. Porque essa tá por cima daquela. Aqui faço a curvinha. Essa curvinha aqui, ó, é muito importante. Vou clarear um pouquinho aqui. Clarear um pouquinho aqui. Sempre assim, com risco, né? Com linha. Aqui posso até clarear um pouquinho mais. Pronto. Olha como... Só a flor agora que tá confusa, né? Porque a folha eu tinha feito primeiro a folha e depois eu resolvi pôr a flor ali. Mas resolvemos o problema daquela porção de riscos fora do lugar. Só acertando as pontinhas. Que com o pincel maior foi mais difícil. Então, ó, um pouquinho do pântano, um pouquinho do maçã. Eu vou acertar todas as pontinhas. Olha, já fiz aqui esses 2 botões, já fiz os botões ali de baixo também. Preenchi de branco. Aí tem aquele desenho, que eu fiz? Rosa bebê. Eu vou fazer assim, ó. Passando, aí eu viro o pincel e passo do lado de cá. Ó, não preenchi inteiro. Aí eu vou sujar o meu pincel no pitaia. E vou passar nas pontas, assim, ó, um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa muito. Agora eu vou fazer o restante. O verde maçã. Tô usando um pincel número 2. Ó, o verde maçã. Aí você vai colocando o verde maçã, não tem um lugar específico. E depois o verde pântano. Agora sim, começa aqui do pezinho. Faz o contorno. De novo, pezinho. Faz o contorno. Aí dá uma puxada. Nessa puxada, você vai fazer o contorno aqui, ó. Você vai fazer o contorno aqui desse rosa. Tá? Tá certo? Agora eu venho de cima pra baixo. O rosa ficou lá dentro. É tipo uma abertura que tem que aparece a cor. Contorninho de fora. Sempre saia de uma pontinha, ou da pontinha de cima ou da pontinha de baixo. Aqui, ó, por aqui vai ficar um pouquinho mais claro. É do mesmo jeito da folha, então vai ficar riscadinho. Aí, você ficou até mais clara. Vou escurecer com um pouquinho do pitaia aqui. Pitaia em cima do rosa bebê, tá? Assim. O cabinho com o verde pântano. Na largura do pincel, não é muito fino. E depois, uma pinceladinha assim, ó, de verde maçã. Aqui, agora os botões nós acabamos. E vamos pra flor. Quero pintar essa flor com você, esse lírio, pétala por pétala. Eu acho que vai ficar mais fácil, além de que, gente, esses riscos eu já expliquei no vídeo, tá? Quem não viu o vídeo inteiro não vai entender o que tá acontecendo. Mas assim, não precisa me avisar que tá tudo riscado, tá bom? Vou começar por aqui, ó.
Isso daqui é uma parte só, é aquela parte do cálice do lírio. Esse risco aqui do meio não existe, tá? Eu vou preencher de branco. Pronto, cheio de branco. Eu vou trabalhar com a primeira sombra, que é o rosa bebê. Vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui, que tá por trás daquela pétala. E agora, sem lavar o meu pincel, eu vou colocar o pitaia. O pitaia em cima desse branco, em cima desse rosa bebê. Aqui eu quero que fique mais escuro. Aqui também. Agora eu vou lavar o pincel, porque aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho do verde maçã, puxando assim, ó, soltando. E eu já vou colocar o cabinho aqui, o cabinho com o verde pântano. Ó, o cabinho vai sair aqui e vem direto aqui para baixo. Pouquinho do verde maçã em cima do cabinho verde pântano. Agora ficou uma sujeirinha de verde pântano aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Dar uma esverdeadinha aqui, um pouquinho mais forte, nessa parte de baixo. Achei que ficou muito claro. Ainda eu vou colocar mais um pouquinho. Não, vou deixar para depois, deixa secar, né? Vamos trabalhando as pétalas enquanto isso. Esta pétala aqui, vou trabalhar assim, eu não vou encher de branco. Não vou encher tudo de branco. Eu vou colocar o branco aqui, ó. Aqui no meio só. Essa pétala, ela tá por trás dos dois lados. O lírio, ele é assim. Ele tem 3 pétalas que ficam por trás e 3 pétalas que ficam na frente, por cima. Agora, eu vou acrescentar a esse branco o rosa bebê. Você viu que eu tô trabalhando com o pincel indo e vindo? Eu tô preservando o espaço ali. Tô preservando, vou preservar o espaço daqui. Ó, aqui eu vou até fazer um contorno. Agora eu vou com pitaia. Você viu que eu coloquei a tinta direto aqui, ó, direto no tecido. Olha como ele fica bem mais forte. Pitaia é uma cor que eu acho linda. Vou colocar aqui também, na pontinha. Vou descendo com esse pitaia, atravessando o rosa, atravessando o branco. Aqui também, ó, vou subindo e sumindo com ele. Olha que legal, vai ficar tudo assim meio riscadinho, mesmo estilo das folhas. Agora eu vou pegar, você viu que tem 2 linhas no meio? Eu vou pegar um pouquinho do pitaia e vou marcar essa linha. Trabalha com pincel bem de pezinho. Isso. Bom, aqui do lado de cá, essa pétala tá por cima desse espaço aqui, que é o cálice. Então, eu vou fazer um branco aqui um pouquinho mais acentuado. Ó, começo aqui e cresço. Venho sumindo. Olha aí, já tá aparecendo que tá por cima. Agora, eu vou pro outro lado fazer aquela ali. Vou fazer da mesma forma. O branco, o rosa bebê, dos 2 lados, né? Emendando ali no branco. E agora, eu vou lavar meu pincel para aproveitar bem a cor escura do pitaia. E vou fazendo, vou colocando a tinta aqui e puxando. Da mesma forma do lado de lá, na ponta.
aqui também. Toda a ponta. Agora eu vou fazer aquela linha do meio, olha. As duas linhas, né, que são duas. Vou acentuar um pouquinho mais essa linha do meio ali, a branquinha, que eu quero que ela fique aparecendo até o final. Ó. Vou consertar aqui os ladinhos, porque assim já vai ficar pronto. Aí, meio riscadinho, do mesmo jeito que a gente fez a folha. Agora, a pétala lá de cima, tem uma riscarada lá, parece meio confuso, mas olha só que fácil que vai ser. Esta aqui, o meio dela tá aqui. Então, eu já vou colocando o branco. É claro que no teu risco, vai tudo bem certinho. Agora, um pouquinho do rosa. E um pouquinho do rosa de lá pra cá também. E por último, pitaia. Aqui fica tudo por baixo, então fica bem escurinho. E eu já vou colocar as duas linhas. Saio daqui, faço isso aqui. E depois pro outro lado eu vou virar o pincel um pouquinho. Lavei o pincel e agora eu vou colocar um pouquinho do branco aqui novamente. Eu quero que chegue até ali no finzinho e até o final de cá. Isso. Agora as outras três que estão mais na frente. Essa daqui eu vou trabalhar primeiro. O branco. Esse risco aqui não existe. Agora eu vou trabalhar o rosa. A pétala é maior, então a gente tem mais espaço, né, para fazer as linhas. Agora eu já vou colocar o pitaia. Aqui no cantinho, aqui fica bem escurinho, bem puro. Já vou deixando as ranhuras. Agora, eu vou trabalhar o lado de cá. Você viu que aqui eu tenho umas entradinhas? E aqui eu tenho aquela linha que eu já vou deixar marcada. Começa lá em cima e desce. Agora, para eu dar essa impressão ali de fundinho, eu vou colocar só o contorno aqui. Vou dar uma puxadinha. Preenchi o espaço. Agora, eu vou passar uma linha aqui, ó. Assim, em cima daquele risco. Se você não tá enxergando, é só você olhar no teu risco. Aí, você vai acompanhando. Agora, eu vou pegar um pouquinho do rosa e vou colocar aqui, ó. Você passou o risco ali e agora aqui, do lado de cá, a gente vai clarear um pouquinho com rosa bebê. Olha aí, em cima do pitaia, aqui também, ó. Eu vou colocar o branco aqui entre as duas linhas até o final. E pra baixo também, até o final. Apareceu bem a emenda aqui, ó. Eu não quero deixar. Vou ter que ir passando o pincel até conseguir fazer sumir. Isso, acho que já tá bom. Vou acertar aqui a borda, que tem rosa bebê.
E o lado de cá é só aqui, ó. Aqui tem branco, mas eu vou crescer aqui com rosa bebê. Isso. Agora aquela outra lá de trás, esta aqui. Eu vou começar com o branco também, ó, nessa área aqui central. Agora, na sequência, o rosa bebê. Já vou acertar aqui do ladinho com o rosa bebê. Desse lado de cá também. A parte que tá em cima desta aqui tem que ficar mais clarinha. Agora aqui, ó, bem dentro, vai bem escurinho. Já vou dando umas puxadinhas. Depois lá de cima também, vou fazer diferente aqui, eu vou colocar aqui, ó, a linha primeiro, a outra linha também. Agora eu vou colocar essa área aqui, ó, tem um risquinho ali é área de sombra, aqui é área de luz, aqui é área de sombra. Tô preservando um pedacinho ali. Aqui já vou deixando riscadinho. Do lado de lá vou fazer a mesma coisa, ó, por trás. Área de sombra, área de sombra. E ali eu vou colocar um pouquinho do rosa bebê já. Aqui também, ó, vou colocar um pouquinho e vou dar uma esfumadinha. Ó, já coloquei o pitaia aqui. Vou acertar de novo aqui a beiradinha. Aqui já tá. Um pouquinho mais forte aqui a linha central. Vou colocar o branco ali no meio. Um pouquinho do rosa bebê aqui. E um pouquinho do rosa bebê aqui. Não esquece de deixar assim, ó, um pouquinho de ranhura. Pra ficar a mesma textura da folha. E agora a última pétala. Essa parte aqui é onde vai o branco. Aqui no meio. E agora, o rosa, eu vou colocar bem aqui da ponta. E depois, do lado de cá, eu vou colocar o rosa também aqui da ponta. O rosa vai se mesclar no branco. Agora, eu vou usar um pouquinho do pitaia de novo nessa área aqui, porque eu quero que ela fique mais escura. E aqui, lembra que a gente colocou em cima do branco? Então, ela não ficou tão escura quanto eu queria. Então, eu vou aumentar um pouquinho, mas ainda não tá seco. Mas, enfim, já dá pra fazer aqui o acabamento. Eu tenho aqui, ó, as duas linhas, né? Tô fazendo mais uma. Aí, agora eu tenho aqui, ó, mais uma linha, só que essa eu não vou pôr inteira, eu vou pôr só aqui. E não vou chegar até o final, é só mesmo uma sombra. Eu tinha uma linha ali e tem uma outra linha aqui, ó. Cada entradinha dessa tem uma... A gente pode colocar uma luz e uma sombra. Outro detalhe, eu não tenho aqui nenhuma linha, mas eu vou pôr um pouquinho do pitaia assim, ó, sem chegar lá no final. E desse lado aqui, eu até já coloquei um pouquinho, vou pôr um pouquinho mais também. Aqui nessa ponta. E depois nessa outra pontinha.
lado, eu vou acertar com o rosa. Aqui também, ó, eu vou pôr um pouquinho mais do rosa para fazer um contraste maior com aquela parte escura de dentro. Porque essa pétala, ela tá dobrada pra frente. Ó, aqui eu posso puxar um pouquinho. Aqui também eu posso puxar um pouquinho esse rosa. E aqui só vou fazendo pinceladinhas. Nesse lugar aqui, ela tem assim, ó, ela faz uma pontinha. Então, eu vou sair um pouquinho com rosa. Olha aí como que fica. Do lado de cá, eu vou acertar essa beiradinha com o branco. Aqui também tem que corrigir. Eu vou pôr um pouquinho do pitaia. Sem lavar o pincel, a tinta já fica um pouquinho mais clara. Aí. E agora, eu vou colocar aquele branquinho no meio dessas duas linhas. Ele sai dali e atravessa a pétala. Vocês estão vendo aqui uma gota. E eu vou fazer uma gota bem nesse espaço aqui. Vou fazer a gota aqui assim, ó, atravessada. Eu vou usar o pitaia, um pincel número 2. Um pouquinho de tinta. Aí, dou uma esfumadinha pra dentro. Pego mais um pouquinho de tinta. Agora, eu não vou continuar a linha, eu vou pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Uma sombra. E eu fecho a gotinha. Agora, eu vou usar o branco. Um pouquinho também na pontinha do pincel. Olha como o branco vai começar daqui, ó. E vai fazer esse movimento, tá vendo? Aí, aqui, eu subo com esse branco, fechando lá em cima. Aqui, dou uma esfumadinha. Esse pincel tá grande, eu vou pegar um pincel 0. Aqui, eu vou fazer uma linha bem fina. Aqui embaixo, eu vou acentuar essa sombra. Essa sombra vai subindo, encontra a pontinha ali. Aqui dentro, a gente pode esfumar um pouquinho mais de sombra, porque isso vai fazer o contraste. E agora, eu vou puxar essa luz desse lado de trás até ali em cima. Posso até pôr um pouquinho ainda de uns branquinhos ali, ó. Que ela tá vindo de lá. E aqui nesse lugar mais escurinho, eu ponho ou um pontinho ou um risquinho. Esfumar um pouquinho o lado de trás. E pronto. Eu quero fazer aqui do outro lado uma outra gota verde. Peguei um pouquinho do verde pântano e vou misturar com verde maçã, para ficar um tom um pouquinho mais claro. Porque aqui, se eu colocar o verde pântano, já tá seco, então vai ficar muito forte. Primeiro, essa parte aqui, ó, gordinha, aí sobe. Aí depois eu pego aqui por baixo e fecho lá em cima. Vou dar uma esfumadinha aqui na parte da sombra. E vou dar uma esfumadinha aqui nessa parte da sombra que ficou por dentro da gota. Agora eu vou pôr a luz. Um pouquinho do branco e eu começo bem aqui, ó, nessa divisão. Ah, olha ali. Aí vem subindo com esse branco. Viu como já ficou a luz, já ficou a sombra?
Agora, com um fiozinho de branco, eu subo aqui, ó, pelo lado da luz, pelo lado do branco, e eu vou fechar. Terminei aqui a gota, mais uns pontinhos de água ali pra cima. Se precisar aqui, ó, arredonda, deixa bem bonitinho. Aqui ficou, o branco cresceu, então eu posso escurecer um pouquinho mais. Vai me dar mais contraste quando eu colocar o ponto de brilho ali. Agora aqui, tanto pode ser um pontinho, quanto pode ser um escorridinho, ó, deixei 2 pontinhos, um bolinha e um risquinho. Acho que já tá bom de gotas. Agora já secou um pouquinho o miolo, nós vamos fazer os pistilos. Agora nós vamos fazer aqui os pistilos e eu vou usar o verde maçã. Provavelmente o meu vai ficar diferente do seu, tá? Porque eu cobri o risco e não tenho outro. E eu vou fazendo assim. Ó, vou colocar o verde maçã primeiro. Agora eu vou usar um pouquinho do pitaia junto. Ele vai ficar assim meio caramelo, meio esverdeado. Bem aqui nesse fundinho, eu vou colocar com o verde pântano, que tá meio úmido ainda, eu tô colocando o dedo em cima. Ó, com o zero, eu tô colocando um pouquinho de sombra. Agora eu vou pegar assim uma pincelada mais gorda de pitaia e vou fazer uma vírgula. Ó, aperto o pincel e puxa. Viu que fica uma pontinha? Aperto o pincel e puxa. Vou virar. Aperta e puxa. Aperto e puxo. E para finalizar, na parte de cima do pitaia, eu vou colocar uma pincelada de amarelo ouro. Se apertar, vai misturar. Cobrir um pouquinho. Isso. E agora, ainda com o pitaia, umas pintinhas. É bem por aqui, ó. Todas as pétalas. Coloca assim, ó, no comprimento dessa faixa e depois vai sumindo, vai limpando o pincel para os lados. Eu já fiz lírio branco, lírio amarelo, lírio vermelho e agora o lírio cor-de-rosa. Já fiz um cor-de-rosa, mas foi bem clarinho. Agora esse é um pouquinho mais forte. Ainda vou fazer aqui, ó, com uma pinceladinha de rosa bebê, bem aqui. Eu vou acentuar aquela parte que tá por cima. Aqui, 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 aqui já tá bem certinho. Isso. Agora vamos esperar secar. Agora que o trabalho está totalmente seco, nós vamos usar aquele bom e velho borrifador. Vou molhar tudo porque eu não tenho acabamento aqui. Vai ficar muito mais fácil fazer aquele fundo básico com uma brochinha, um pincel grande. Esse aqui é um pituá número 6, que eu gosto de usar. Azul hortênsia, tira o excesso. Vou começar por aqui. Olha, aqui
eu não vou fazer uma linha em volta. A gente vem colocando nos cantinhos e vai sumindo. Tá vendo? Você coloca aqui, ó. Por exemplo, vou voltar um pouquinho aqui, sempre pegando um pouquinho e tirando o excesso. Aí vem sumindo. Tá bem úmido. Então essa água que tem no tecido ainda vai ajudar a diluir mais essa tinta. Eu vou fazer toda a volta aqui, até mais ou menos essa altura, ó, com o azul. Olha, aqui, ó, vem sumindo. A tinta veio mais ou menos até aqui. Sumiu. Agora, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, do mesmo jeito, só que limpa bem esse pincel. Aí, você vai começar aqui embaixo. E você vem trazendo o pincel, misturando com esse azul. Faça uma transição de cor. Aqui é fácil, né? Aqui também vai ser fácil, aqui vai ficar praticamente escuro. Bem parelho. Agora, quando chegar por aqui, é que eu vou te mostrar. Não pegue tinta e venha ali. Coloque a tinta no lugar que possa ficar mais forte. Aí, com a tinta bem fraquinha no pincel, é que você vem aqui e vai fazer essa mistura de verde pântano com azul. Olha como vai ficar suave a transição e a gente não vê onde parou o verde pântano. Aqui, ó, embaixo, começo fazendo aqui, aí eu vou limpando o meu pincel, ó, no cantinho. E vem sumindo, não pode levar o verde muito além do que foi aqui em cima. Então, a gente tem que ir equilibrando. Como a pintura tá totalmente seca, olha como eu posso passar o pincel por cima da pintura pronta, que não acontece nada. Depois, se tiver um pouquinho de excesso a mais, pode dar uma escurecida, assim, na área de luz. Então, você pode pegar o teu pincel com um pouquinho da tinta clara, a tinta que foi usada para luz, aí você vai fazendo uma luz seca e você volta com a claridade e vai dar um detalhe bem legal. Sempre pegando aqui, ó, nunca ali, não, aqui. Começando no cantinho. Tá vendo a suavidade que fica o fundo assim? Eu gosto bastante. Ui, aqui foi demais, tá vendo? Então eu vou crescer um pouquinho para os lados também. Tem que fazer uma coisa bem equilibrada. Não coloque a tinta diferente em cada quadradinho desse, em cada espaço vago, né? Tem que ir equilibrando. Aqui a água vai espalhar isso daqui um pouco ainda. Porém, eu já vou deixar aqui pro lado de cá um pouquinho mais forte também. Aí eu venho limpando o pincel, não precisa ir muito além. Isso daqui é um trabalho que exige atenção, parece assim, parece que, agora é só fazer o fundo. Não é só, é fazer o fundo. Tem que ficar bem certinho, nada que depois de pronto e de seco você não possa retocar, certo? Olha, o meu aqui eu acho que tá bem equilibrado. Não vou vazar lá porque tá bem distante. Aqui, ó, foi feita a transição. Esse trabalho, eu sei que a área das folhas ficou assim bem cansativo, mas eu quis mostrar todas, porque cada uma é diferente da outra. Mas é bom que você olhe o vídeo folhinha por folhinha, para você ficar bem seguro na hora de fazer. O trabalho foi concluído, espero que você tenha gostado. Eu vou colocar lá no Instagram a foto do projeto que eu fiz para a parede. Você vai ver que é o mesmo risco, só que com toda aquela riscarada que ficou no começo.
agora está bem definido, o teu risco vai assim, gratuitamente, na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial de hoje. Esta é minha aluna virtual Regininha Jordão. Aqui ela exibe com orgulho seus primeiros trabalhos de pintura em tecido, que fez me acompanhando no canal Sonalu Pinturas. Se diz apaixonada por essa arte e que isso a tem ajudado a curar uma depressão. Regininha, somos duas apaixonadas por pintura em tecido. Que Deus te abençoe e restaure a sua saúde. E hoje o beijinho especial vai para você.